quero compartilhar com vocês hoje uma palavra com o título Andando de acordo com sua declaração de fé. Eu vou até pedir para o Henrique, se puder colocar os temas aí para mim, depois a gente passa a noite. Diga comigo, andando de acordo com minha declaração de fé. Amém, Jesus. Queridos, o povo batista tem um lema entre o povo batista, de que nós falamos o seguinte, que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Ou seja, quando nós falamos assim que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, nós estamos dizendo, nós cremos somente na palavra, ela é a autoridade na minha vida. A palavra de Deus é a autoridade na minha vida. Não é a autoridade o que vem da opinião, o que pensa, o que acha o pastor, ou o irmão, ou a convenção, sabe, nada disso. Mas se a palavra de Deus vem através dessas fontes, nós aceitamos, porque ela é regra de fé e prática. O bom batista, né, o bom cristão batista, é aquele que não somente se esmera em conhecer a palavra de Deus, mas também de praticar a palavra de Deus em sua vida. Eu estou dizendo isso no sentido de que nós somos de uma igreja batista, mas esta afirmação deve ser para todo crente, independente de placa denominacional, independente de igreja A, de igreja B, de igreja C. Todo cristão, todo aquele que diz ser seguidor de Jesus, ele tem que, primeiro, crer, né, a fé, né, crer naquilo que está escrito nessa palavra, crer que o que está escrito aqui é final, né, é a palavra final na nossa vida. Quando eu falo de palavra final, é aquela que prevalece. E também prática, né? Todo cristão tem que viver aquilo que ele acredita na palavra de Deus. Então hoje eu quero estar compartilhando com vocês, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. O barulhozinho começou de novo, Anderson, dá uma olhadinha aqui para nós. Não é o cabo não, está escapando o som de algum lugar aqui. Marcos capítulo 1, nós vamos ler o versículo 29, 30 e 31, amém? Eu não sei se essas mensagens, aí o Henrique pode falar para nós, se essas mensagens estão sendo gravadas, se é colocada no nosso blog. Em vez de quando, Carol, era bom manter aquele endereço do blog aqui, passando no rodapé do telão. Nós temos um blog da igreja aí, eu não sei falar aqui direito, mas nós temos o blog, você entra lá, e lá tem toda a pregação feita aqui, tem lá em áudio, tem até uma explicação como você entrar lá, né? Os irmãos, às vezes, tem aí seus Facebooks, né? É Face mesmo? Facebook, tem seus e-mails, às vezes fica ouvindo abobrinhas e também escrevendo abobrinhas, tem coisas boas lá na internet, amém? Aqui no versículo 29, vamos lá, irmãos. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. Os irmãos lembram que nós falamos um pouco sobre eles aqui no domingo retrasado, né, passado. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, aqui Jesus, né? Chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e servia-os. Amém, queridos? Diga amém. Eu vou só desligar esse ventilador e vou deixar o outro lá, porque também, né, irmãos, eu não sou de aço, né, com calor aqui em cima. Eu quero falar um pouco sobre esse texto, falando
que nós devemos andar de acordo com a nossa declaração de fé, que é a palavra de Deus. Nós devemos andar segundo essa declaração de fé. A nossa vida deve se pautar segundo as Escrituras. Devemos deixar de lado o nosso modo antigo de andar, as velhas coisas, o velho homem, os velhos pensamentos, sabe? Aquelas opiniões humanas que a gente ainda carrega, irmãos. Às vezes a gente tem umas opiniões e se você, assim, não abrir os olhos bem abertos, você acaba se levantando contra a palavra de Deus. Nós devemos procurar estar diariamente lendo a palavra de Deus, ouvindo o que o Senhor tem para nos dizer, e sempre, irmãos, porque nós muitas vezes estamos tão embrenhados neste mundo, que começamos a dar pitaca, darmos opiniões que vão contra a palavra de Deus. Olha, a minha opinião, se ela não estiver baseada na palavra de Deus, irmãos, não presta para você, minha opinião. A sua opinião, meu irmão, se tiver fora das Escrituras Sagradas, para mim ela não vale nada, e nem deve valer. Mas se você fala aquilo que está escrito na palavra, então é bom para mim, é bom até para aqueles que não têm Jesus no seu coração ainda. Amém? Mas aqui, é isso que eu quero falar com você. Isso é uma declaração. Quando a gente está fazendo um casamento, a gente pede para o rapaz fazer a declaração dele para a moça, e a moça fazer a declaração dela para o seu futuro esposo. E a declaração, pelo menos assim, universal, onde se faz um casamento tipo cristão, você já sabe, né? Eu prometo te amar, minha querida, né? Na felicidade, na desventura, né? Em riqueza ou em pobreza, né? E essa é uma declaração que é feita ali. E aquele casal está se comprometendo a viver, a andar, né? Segundo aquela declaração. Pena que muitos homens e mulheres esquecem da declaração que foi feita um ao outro, e quando chega o momento da pobreza, da doença, meu Jesus querido, tem misericórdia, né, irmãos? Tenha cuidado com aquilo que você declara, irmãos. Viva aquilo que você declara, amém? Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui. Aqui nós estamos diante da cura da sogra de Pedro. Jesus, né? Ele sai da sinagoga com os discípulos ali, aquela experiência que nós pregamos aqui domingo passado. Eles saem da igreja e vão para a casa, certamente, de Pedro, ou pelo menos da sogra dele, mas vai para lá. Eu não sei, talvez você que está aqui hoje, muitos irmãos às vezes saem daqui e vai para a casa da sogra, é isso? Alguns irmãos fazem isso aqui? Eu não posso fazer isso porque, infelizmente, a minha sogra está a 700 quilômetros daqui. Mas eu quero dizer para você, irmãos, se tem um dia bom para você ir na casa da sogra, é o dia de domingo, depois do culto de manhã. Você já vai para lá, você chega na hora do almoço. Amém? Não dá tempo muito dela conversar com você, só dá tempo de comer, você acaba de comer e vai para sua casa, né? Mas bobo é aquele que não vai para a casa da sogra no domingo. Enfim, estou brincando com os irmãos, mas vocês estão vendo que Jesus estava no culto como este, não era? Nós falamos isso aqui. Jesus sai do culto com Pedro, Tiago, João, né, ali, e vão para a casa lá da sogra de Pedro, né? Deixa eu ver se é isso mesmo, só tirar uma dúvida aqui. Ele vai para casa, vão para a casa de Pedro, amém? E chegando lá, na casa de Pedro, está a sogra, né? Ela não pôde fazer o almoço, certamente, que ela não estava bem, a sogra estava doente, mas ali nós vamos ver Jesus operando um milagre gradual, até chegar à plena concretização. Nós vamos ver o processo da cura da sogra de Pedro. E esse processo vai nos ensinar a respeito de como nós podemos, irmãos, obter a vitória que tanto nós almejamos, né? Nós queremos vitória, irmãos. Eu quero vitória, você quer vitória, diante das adversidades que nós enfrentamos. Quem não quer ter vitória diante de problemas, irmão? Ou que você quer viver com seus problemas sempre derrotados pelos seus problemas? Você não quer. Nós queremos, é normal, Deus nos fez para vencer
as adversidades da vida, os problemas da vida. Então, nós vamos aprender, através desta cura, um processo de como nós podemos obter as vitórias, né? Na questão da saúde, na questão das finanças, enfim, de qualquer outra área, porque para Deus não existe problema maior do que Ele. Ele é maior do que todos os nossos problemas. E vamos ver que, através da palavra dEle, Deus vai nos mostrar esse caminho, para nós alcançarmos, para nós conseguirmos resultados esperados por mim e por você. Então eu quero compartilhar a primeira lição que nós aprendemos aqui. Aqui no versículo 31, logo que Jesus chegou ali, aqui diz assim, ó: chegando-se a ela, né, Jesus chegando-se à sogra de Pedro, tomou-a pela mão e a levantou. Então Jesus chegou lá, entrou na casa de Pedro, segurou a mão, né, da sogra de Pedro e ajudou ela a levantar-se. O que nós aprendemos com essa atitude de Jesus? Então, segunda lição, uma atitude de fé a despeito das evidências. Diga comigo, ter uma atitude de fé a despeito das evidências. Às vezes, querido, você está diante de uma situação muito real, muito verdadeira. É o caso de Jesus. Ele chegou ali e estava aquela mulher doente. E muitas vezes nós nos encontramos assim, doentes, ou diante de uma pessoa assim também, ou doente, né? É uma evidência, está ali, a febre está lá, está alojada, aquele problema está lá. Então, quando Jesus chegou ali à casa de Pedro, ele vendo ela deitada, fala que a iniciativa que ele tomou foi de caminhar até ela, na direção dela, e ministrar cura na vida desta mulher. Veja que nesta ocasião, e a gente conhece várias ocasiões em que Jesus chega e impõe as mãos sobre os enfermos, mas nessa ocasião, Jesus não colocou suas mãos, né, sobre aquela mulher. Jesus não repreendeu a enfermidade, ele não disse nada diretamente. Tipo assim, eu repreendo você, enfermidade, sai dessa vida agora. Não houve uma repreensão. Como no caso lá do endemoniado, Jesus repreendeu ali aquele demônio. Não houve uma repreensão, não houve uma palavra, uma sentença verbal, no sentido de repreensão, né, daquela enfermidade. E nem outra coisa assim parecida. Mas veja bem, ele apenas caminhou até aquela mulher e a pegou pela mão. Agora vamos observar, essa mulher, no momento que Jesus chegou até ela, ela também lhe deu a sua mão, certamente. Ele estendeu a mão para ela e ela também estendeu a mão para ele. Veja o que é o seguinte, querida, ela não foi curada nem no momento que Jesus deu a mão a ela. Ela não foi curada no momento que Jesus caminhou até ela, mas ela foi curada porque ela se levantou. É uma diferença enorme isso aí. É uma diferença que nós devemos perceber na nossa vida, e eu quero falar um pouco sobre isso. Ou seja, ela teve uma atitude. Jesus não disse nada para ela. Levanta-te, a tua fé te salvou. Ele não disse isso. Ela apenas caminhou, estendeu a mão, ela tomou uma atitude. É por isso que eu falei aqui, atitude de fé. A fé verdadeira é aquela que tem uma atitude, aquela que se prontifica, aquela que faz alguma coisa. Tiago fala, mostra-me a tua fé. É isso mesmo? Sem as tuas obras, e eu mostrarei pelas minhas obras a minha fé. Aqui então nós temos uma atitude de se levantar antes da cura se manifestar. Ela estava doente ainda, mas ela se levantou. Ela se levantou, ela se posicionou. Ela não precisou ver
sinais para crer, irmãos. O caso de Tomé, né? Que ele precisava ver para crer. Quando falaram para Tomé que Jesus tinha ressuscitado, ele não creu. Olha que ele andou com Jesus, ele viu Jesus operar milagres, sinais, prodígios, maravilhas, ressuscitar mortos. Entretanto, quando falaram para ele que Jesus havia ressuscitado entre os mortos, ele não creu. Então, numa outra oportunidade, quando os discípulos estavam juntos, Jesus aparece entre eles e ele fala: Tomé, põe aqui o teu dedo nas minhas feridas, põe aqui o teu dedo nas minhas feridas. E ele nem precisou fazer isso. Naquele momento ele falou: Senhor, meu Deus, Rei meu. Aí ele fala: olha, bem-aventurado, Jesus diz, os que não viram, mas creram. E essa mulher, queridos, ela foi curada, não porque ela tem uma atitude, aliás, antes de ser curada. Isso se chama atitude de fé. Ela não precisou de um sinal para crer. Então, uma pessoa assim como esta mulher, ela crê a despeito das evidências físicas. Ela não viu que nada tinha acontecido na vida dela quando Jesus estendeu a mão para ela. Ela não viu nada. Ela estava enferma, ela não precisou de uma evidência, assim, um sinal, mas ela estava ali diante de uma evidência física, de uma evidência externa e de uma evidência material, mas ela tomou a si mesma uma decisão: eu vou me levantar. Eu não sei se ela pensou que a febre seria assim, sairia dela, mas ela tomou uma atitude: eu vou levantar e vou fazer alguma coisa para o meu mestre, vou fazer alguma coisa para o meu Senhor. Eu diria assim, com febre ou sem febre, eu vou servir o meu Jesus. Eu quero ler com vocês aqui, nessa mesma livro, o Evangelho de Marcos, aí, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Vamos ler o versículo 24. Aqui diz assim: por isso vos digo que tudo, Jesus falando, né, queridos? Tudo que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então, ele está dizendo: o que você pedir, tudo o que você pedir, se você orar, crendo, você vai receber. É uma passagem aqui, que Jesus vai colher frutos na videira, e ela está lá, cheia de folhas, verde. Então, de longe ele pensou: tem frutos, porque tem folhas, então tem frutos. Não era tempo das videiras darem frutos, mas havia aquele fruto temporão, né? Fala, né? Fora do tempo, né? E ele foi lá, mas quando ele chegou lá, a videira não tinha fruto, ela só enganou, né? Tem muitas pessoas que você olha assim, acha que a pessoa é o máximo, essa pessoa, olha, essa pessoa realmente, essa é crente, olha, isso aqui é um homem de Deus, uma mulher de Deus, olha, essa pessoa, mas quando vai chegando mais perto, conhecendo mais, na intimidade, vai percebendo que não é assim. Irmãos, a gente descobre que a figueira, né? Que a figueira, desculpa aí, tá, irmãos? Que a figueira não tem folha, tem folhas, mas não tem frutos, quando a gente participa de uma célula, né? Aqui você vê o irmão, que maravilha, olha que coisa linda aquele irmão. Gente, o irmão alegre, feliz, olha como ele adora o Senhor. Mas quando você começa a frequentar a mesma célula com ele, você vai saber de fato quem é ele. Lá em Minas, pelo menos assim, a gente fala muito isso lá, que o mineiro, ele só é amigo de uma pessoa depois de comer 2 quilos de sal junto, né? E é verdade, irmãos. Mineiro é uma pessoa muito hospitaleira, a tudo, mas vai pensando você, porque você chegou lá, ele te recebe em sua casa, põe para dormir na cama dele, para comer. Mas ele, para você ganhar a amizade dele de fato, você precisa comer 2 quilos de sal. Quando fala comer 2 quilos de sal, é você. Quanto que você acha, as mulheres aqui, que dura na sua casa 2 quilos de sal? Dura quanto tempo? 1 ano? Hã? 6 meses? 6 meses. 2 quilos de sal, dura 6 meses? Dura, mas o que você está comendo muito sal, irmão?
Hã? É isso mesmo? 5, 6 meses? Eu pensei que 2 quilos de sal duram 2 anos, 3 anos. Amém. 6 meses. A gente fala isso. Explicando o quê? Querendo dizer o quê? Olha, a gente te agradou de você, maravilhoso e tudo mais. Para sermos amigos, ter um relacionamento mesmo de confiança, só daqui 6 meses. Então, por isso que a gente diz isso lá. Também no discipulado 1 a 1. No discipulado 1 a 1 você conhece ainda melhor. Quando a pessoa realmente abre o seu coração. Às vezes, irmãos, eu tenho pastores que estão começando a discipular, que para mim aqueles homens dá vontade de ser como eles, porque, meu Deus, uma santidade só, uma pregação, um pregador de mão cheia, um pastor, mas depois que eu estou começando a discipular, ele vem abrir o coração para mim, meu Deus, para Jesus querido. Aí que a gente vê, não é que ele é falso, coisa assim, né, irmão? Às vezes, o fato de você estar passando por uma luta, não quer dizer que você gosta de ficar emborrado com todo mundo. O fato de você estar passando por uma tentação, agora você também vai fechar a cara para todo mundo. Não é isso que eu estou querendo dizer. Independente das lutas, das provações, dos problemas que você vive, isso não impede você ser uma pessoa feliz. Uma coisa é você, às vezes, estar triste, não é verdade? E outra coisa é você ser triste. Estar triste, você pode passar por um momento de tristeza, mas aquilo é só um momento. Mas as pessoas percebem que o seu coração, na verdade, é sempre alegre. Esse é seu estado mesmo de ser, né, alegre. Por isso que há um versículo que diz que o coração alegre aformoseia o rosto. É isso que eu estou falando, nesse sentido aí, amém? Mas no caso aqui do texto, independente das situações, das circunstâncias, né, sejam elas físicas, sejam elas externas, sejam elas materiais, a sogra de Pedro, ela tomou uma atitude de fé, ela levantou para fazer alguma coisa, né? E aí nós aprendemos em Marcos 11, 24, é um tipo de fé que ensina, que nós aqui aprendemos que nenhuma coisa, nada na vida pode nos impedir de acreditar no Senhor, de confiar na palavra do Senhor. Aqui fala que se nós crermos, nós vamos dizer para aquele monte, sai daí e vai para lá. Aqui Jesus está usando um símbolo de algo que nós sabemos que um morro, um monte, é sinal de firmeza, de coisa estável, não é verdade? Ele está dizendo assim, não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho do monte do seu problema, se você crer, ele vai sair dali. É isso então que ele está falando, não há impedimento ou problema intransponível, irmão. Esse problema que você está aí, você está achando, meu Deus, não tem jeito, tem, porque está escrito na palavra de Deus. Então a fé é a chave, né, que então libera, ou a chave que libera os recursos do céu para a nossa situação, para aquela situação que estamos vivendo, amém? Se você estiver vivendo a situação assim, se você estiver vivendo um problema assim, uma evidência, está aí, não estou pedindo para você ignorá-la, mas você crer que o monte pode ser removido, então você verá isso acontecer, porque isso é regra de fé e prática. Aqui, no caso, a sogra de Pedro, ela usou a regra de fé, ela creu, Jesus pegou e estendeu a mão para ela creu, ela se levantou, ela deu a mão e se levantou. Isso se chama agora prática, amém? Então creio que você já recebeu o que ainda não está, querido, em suas mãos. Diga para essa pessoa do seu lado aí, se você é tímido, esqueça a timidez agora e diga para ela, creia que você já recebeu o que ainda não está em suas mãos, amém? Então tenha fé, irmão, e a bênção virá sobre a sua vida, amém? E essa bênção virá como consequência da sua fé, que é uma fé inabalável na promessa daquele que sempre foi,
é e sempre será fiel e verdadeiro. Irmãos, há um atributo de Deus que é a imutabilidade, ou seja, Deus não muda. Deus não muda, e Deus quer que a gente também não mude não, tá, irmãos? O Salmo 15 fala que se você fez alguma coisa, um negócio, né, uma catira, aqui tem catira? Vocês não sabem o que é catira, não? Catira é barganhar? Barganhar não, né? Catira é você, eu vou tentar falar o que, assim, falar fazendo uma catira, né? Eu tinha meu padrasto chamado Paulinho, apelidado de Crica. Ele gostava muito de passarinho, então ele vivia fazendo catira. O que é catira? Ele pegava o trinca-ferro, o canarinho belga, e trocava com outro, trocava com um azulão. Então ele vivia fazendo catira. Rolo, barganha. Amém? Então, querido, Deus, se você fez uma catira, um rolo, uma barganha, vamos dizer assim, e você percebeu que você se deu mal, o que o Salmo 15 fala? Que você deve voltar atrás, que você deve sofrer o dano. A pessoa pode até chegar, olha, eu estou vendo que você, aquele negócio que nós fizemos, você fala, não, eu fiz, pode ficar tranquilo, né? Aceita o dano. Nós temos dificuldade, irmão, nós não queremos levar ofensa, né? Nós não queremos levar, como é que diz quando você vai para o colégio, apanha? Você não quer levar para sua casa, desaforo. Meu pai falava assim, olha, se você apanhar na escola, fique sabendo que vai apanhar aqui, porque filho meu não leva desaforo para casa. Então, nós aprendemos isso com os nossos pais, querido. E o que acontece? Nós formamos delinquentes, porque aí o menino tem que bater, porque sabe que vai apanhar em casa, e ele aprende a revidar, e não é esse o caminho. O caminho é ir 2 milhas, o caminho às vezes é virar o rosto, dar a outra face, o caminho é sofrer o dano. Amém, queridos? Dura essa palavra, mas é fiel e verdadeira. Amém? A segunda lição que nós aprendemos é que, aqui diz no versículo 31, que a febre a deixou, ou seja, a febre desapareceu. Então nós temos aqui uma segunda lição, uma atitude em sintonia com a confissão. Diga comigo, ter uma atitude em sintonia com a confissão. Talvez o irmão está pensando assim, puxa vida, mas ela não falou nada, você está pensando em confissão de palavras, né? Em termos de palavras. Eu estou falando que a sua confissão é muito mais aquilo, a sua confissão é muito mais forte quando você vive. E eu sempre falo isso, sempre estou falando, que talvez a única Bíblia que seu vizinho esteja lendo é a sua vida. Aí você, o marido, está lá gritando, sai daí menino Peralta, eu vou te bater. Aí grita, ralha com a mulher, ei mulher! E o vizinho está lá lendo a Bíblia, né? Mas também, né, vamos falar do lado positivo, você está lá, ai querida, você é meu I love, meu amor, I love you, você é my love. O que o vizinho aprendeu lá? Opa, né? Meus filhos, vocês são adoráveis. Meu filho, não faz isso não, você vai sofrer uma consequência. Ele vê também a firmeza. Ele vai aprendendo isso, irmãos, e isso se chama palavra de Deus. É a sua confissão. Como é que tem sido a sua confissão? Ela tem estado em sintonia com a sua atitude? Porque às vezes você tem um comportamento, mas suas palavras dizem outra coisa, ou vice-versa. Jesus falou assim, olha, vocês devem ouvir os fariseus, e vocês devem exceder a lei dos fariseus. Ele concordou que aquilo que os fariseus, aqueles pregadores da época, né,
falavam era verdade, mas eles não viviam. Então ele falou: olha, vocês ouçam eles, mas não sigam o comportamento. Então, amado, a evidência então, de cura, ela se manifesta quando você tem uma profissão de fé. Essa é a sua confissão. Levantar ali, né, tomar uma atitude e a febre de desaparecer foi a confissão. Foi a resposta que aquela mulher recebeu, né? Veja bem que aqui diz que a febre a deixou. Então, se a febre, queridos, a deixou, é porque aquilo que provocara a febre não se encontrava mais aonde? No corpo dela. A febre foi embora. Aquilo que estava na vida daquela mulher, prejudicando ela, prejudicando os outros, tinha ido embora. Então, ou seja, ao levantar a sogra de Pedro, né, ela tomando essa atitude de fé, ela tomou uma atitude de uma pessoa curada. Eu tive uma experiência assim, logo que eu conheci Sônia, comecei a ir na igreja dela às vezes dava para ir no sábado, no culto de jovens, mas no domingo não dava, eu tinha que estar na minha igreja, ela tinha que estar na dela. Então às vezes eu ia no sábado. E nos sábados lá que eu estava participando do culto, na hora da pregação, um irmão chamado Paulo Pousa, ele já ia pregar. Quer dizer, ele pregou, né? No término da mensagem dele, ele falou: olha, eu quero orar pelas pessoas que estão doentes. E se você crer, então você será curado. Mas você vai ter que fazer uma coisa, vai ter que vir aqui. Essa foi a postura que ele tomou, e lá era a minha atitude de fé, ou daqueles que iriam ali. Eu era de uma igreja que não orava tanto pelos, assim, o culto não tinha esse negócio de chamar as pessoas, ficar orando por ela, pelas enfermidades, né? Então não tinha esse hábito. E eu estava naquele dia contorcendo em dores, eu tinha uma gastrite nervosa, irmãos, terrível. Já tinha feito tratamento, tomado remédio, nada. E aquela noite eu estava sentindo muita dor, estava lá no último banco, não é normal, né? Sempre do centro no início. Mas eu sentei no último banco, lá no canto, de tanta dor que eu estava. E a Sônia do meu lado. E ela disse para mim: Marcílio, vai lá na frente. E eu fiquei irritado, imagina, gastrite nervosa. Vocês entenderam? Eu tinha gastrite porque eu era nervoso, irmãos, eu era muito nervoso, irmãos. Eu era muito nervoso mesmo. E por isso eu tinha uma gastrite nervosa. Ela também era nervosa, né? Talvez se eu não fosse nervoso, eu não ia ter uma gastrite nervosa, né? Mas, voltando aqui, eu estava lá e eu fiquei com ódio de ouvir aquilo. É interessante, irmãos, o orgulho. Acho que primeiro eu tive que ser curado do orgulho ali. E eu fiquei lá, né? Aquela coisa lá. E ela: rapaz, que custa você ir lá na frente? Aí, com muito custo, eu fui, irmãos. Com uma vergonha tremenda, caminhei até a frente, o irmão colocou aquela mão dele assim, tum, aqui, começou a orar. Eu voltei e falei assim: puxa vida, não estou sentindo nada. Fiquei feliz. Domingo fui na minha igreja, que legal. Segunda-feira, irmãos, quando eu estava indo para o trabalho, eu comecei a ter os sintomas da gastrite nervosa. Agora, minha cabeça começou aquela crise, mas eu não fui curado. Por que eu estou sentindo isso? Comecei a travar essa luta, né? Foi naquele momento que eu entendi: Marcílio, reivindica a sua cura. É apenas um sintoma, o inimigo vai trabalhar agora as suas emoções. Diga para ele que você foi curado. Eu tomei uma postura: eu estou curado, vou continuar. Eu falei no sábado para ela, falei lá na casa dela, falei na minha igreja, domingo inteiro. Estou feliz e vou continuar agora, vou tomar essa postura. Nunca mais aquilo me atormentou. Amados, como é bom você poder parar de tomar remédio, você saber que aquilo não vai te incomodar mais. Eu nem lembro mais, estou falando para vocês aqui que eu lembrei agora, né? Mas naquele tempo eu ficava: minha gastrite nervosa, minha gastrite nervosa, minha gastrite nervosa. Tem muito cristão assim, gosta, né? Ele já colocou até no pronome possessivo: minha gastrite. Já faz parte da galeria de... Que sua, irmãos, é do diabo. Deus não fez você, Deus não fez o homem para as doenças, irmãos. As doenças estão aí
consequência dos nossos pecados, dos pecados dos nossos pais, porque o homem é rebelde, porque o homem não segue as instruções, a palavra de Deus, o homem fica mexendo em onde não deve mexer, a gente fica ouvindo coisas aí, sai no jornal, não vai em tal hora não, em tal área não, lá na Exalc, porque os carrapatos, carrapatos? Os carrapatos estão atacando, os carrapatos não sei o quê, os carrapatos lá das capivaras, né? Porque as capivaras e tudo, irmãos, poxa, as capivaras estavam lá no ambiente dela, o homem vai lá, toma o lugar dela, expulsa ela, o que ele quer? Fica com ela, fala, então vai, eu vou embora, você fica com os carrapatos. Mas a gente tem esse problema, e começamos e criamos, as pessoas ficam doentes, aí vai para o médico, aquela coisa toda, nós somos causadores das doenças. Então, o que eu quero dizer para você, que para com esse negócio de minha gastrite, minha sinusite, tem irmãos que gostam de uma sinusite, até fala assim com classe, a minha sinusite. Eu não oro para a pessoa que fala assim, pastor, ora para a minha sinusite, fica com ela, tá vendo? Olha, irmão, uma coisa, você pode ficar tranquilo, o dia que você for, se você não for curado, um dia que você for glorificado, a sua doença não vai subir com você, mas Deus quer que você já viva essa experiência aqui, amém? Então, você vê assim que aquela mulher, ela passou a adotar uma postura de alguém que fora curada por Deus, ela já levantou com a postura de uma mulher curada, e que a cura, ainda que não estava manifesta na vida dela, mas ela entendeu, né, que o seu leito de enfermidade já não estava mais em sintonia com o que ela cria e confessava. Ela não está em concordância, não há sintonia entre o meu leito de enfermidade e aquilo que eu creio. Então ela se levantou, e a Bíblia diz que ela se levantou e logo, olha aqui, serviu, ou seja, logo foi curada, ficou livre da febre. Então as nossas atitudes, nós aprendemos aqui, que as nossas atitudes, elas precisam, logo em seguida, estar em harmonia com a nossa confissão, seja a sua confissão verbal ou na sua atitude, agindo, ela tem que estar em harmonia, né? Então, se eu confesso a cura, as minhas ações devem ser de alguém que se vê curado. Foi a minha atitude naquela segunda-feira seguinte, que a minha cura, né? Ainda que ali no início, né, aos olhos da fé, as coisas, aliás, no início, os sintomas veio ali, o diabo julgando aquela coisa na minha cabeça, você não foi curado, você se enganou, Marcílio, foi só passageiro, mas eu tomei uma atitude, não, com os olhos da fé, eu creio que Deus já fez, há uma promessa para a minha vida, então eu tenho que estar aqui, a minha atitude, a sua atitude deve estar em sintonia com a sua confissão. Hebreus capítulo 10 nos dá este respaldo, abra sua Bíblia, em Hebreus capítulo 10, versículo 23, aqui diz o seguinte, olha, espera aí, retenhamos firmes, ou seja, reter firme, né? Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. A sua esperança está na palavra de Deus, nas promessas de Deus, amém? Então retenha firme a sua confissão, aquilo que você crê, porque fiel é o que prometeu. Deus é fiel, Deus não muda, irmãos. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir. Há uma musiquinha que diz assim: Deus não é um homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Deus não é um homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir, e se Ele falou, é certo que fará, pois Deus
não é um homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Essa musiquinha é feita em cima de um versículo bíblico do Velho Testamento, está no Pentateuco. Quais os livros? Qual o livro? Alguém sabe aqui? Agora não vou lembrar não, está lá na Bíblia, tá, irmãos? Querido, Deus não é um homem, que o homem se arrepende muitas vezes, né, irmão? Mas Deus não precisa se arrepender. Ele prometeu, Ele há de cumprir. O que nós aprendemos aqui? Que a minha confissão, que a sua confissão dá esperança, irmão, daquilo que você crê, que Deus prometeu na palavra dEle para você, da consumação futura da sua cura, da consumação futura de seus problemas financeiros resolvidos, da sua esperança de ter a sua casa, de ter a sua casa própria, de ter as condições básicas para você viver, a esperança que você tem de cada dia um casamento melhor, de seus filhos prosperando, né? Dos seus familiares sendo salvos, entendeu, querido? Tudo aquilo ali que está dentro da palavra é uma base para isso. Deus quer que você mantenha firme a sua confissão aí, porque vai acontecer, cedo ou tarde. Quando eu falo cedo ou tarde, para nós humanos, para Deus não existe nem cedo nem tarde, irmãos. A gente fala, Deus tarda, mas o que quer? Mas não falta, né? Deus tarda, mas não farta. Irmãos, Deus não tarda não, irmão. Esse é o modo de dizer. Deus nunca chega atrasado ou tarde. Deus não é como nós, irmãos. Ele vem no momento certo. O Salmo 1 fala que nós somos como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. As nossas raízes, elas aprofundam lá, bem onde tem umas águas no fundo, onde está passando o veio de água na terra. E quando vem o tempo da seca, o calor, enfim, aquela árvore que é você não murcha, suas folhas não murcham. E querido, no tempo certo, diz o Salmo, a gente dá os frutos. É dentro dessa questão do propósito de Deus na sua vida. Deus não chega atrasado na sua vida não, mas Ele é fiel e Ele vai cumprir o que te prometeu, querido, amém? Então você nunca vai ficar oscilante, mas mantenha fundamentada a sua fé na fidelidade daquele que prometeu, amém? Aqui em Romanos, abra sua Bíblia agora em Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 17. Coisa linda isso aqui, irmãos. 10, 17. Diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir. Desculpa, irmãos, está dentro, não deixou de falar o que eu quero não, mas eu quero 4,17, amém? Que benção, né? Coincidiu, mas é 4,17, amém? Olha o que diz aqui em 4,17, eu quero ver, que você veja a fé de Abraão, está lá, a gente falou, lá estava lendo da fé, né? Aqui diz, como está escrito, por pai de muitas nações, está falando de Abraão, por pai de muitas nações te constituí. Deus constituiu Abraão. Abraão tinha 99 anos, Sara cerca de 90 anos, quando Deus apareceu pela última vez assim, antes de ter o filho, e disse para ele, daqui um ano você vai ter um filho. Eles já eram velhos, Sara já tinha deixado o costume das mulheres, a menstruação, ela também era estéril, mas Deus tinha prometido para ele, que ele constituiria Abraão e Sara como pais de muitas nações. Então, e Deus então veio e cumpriu na vida dele. Aí diz assim, perante aquele no qual creu, ele creu em Deus, a saber, Deus, o qual, quem? Deus, vivifica os mortos, ou seja, Deus traz à vida os mortos, e chama as coisas que não são, como se já fossem. Quando Deus chamou estrela lá, as estrelas, elas não existiam ainda, mas depois vieram a existir. O mundo não existia, mas passou a existir. O homem não existia, mas passou a existir também.
No caso aqui da sogra de Pedro, a doença estava lá, mas ela agiu como já não existia. Amados, a fé que Abraão tinha é de que Deus cumpriria a sua promessa, que baseava-se no poder de Deus. No poder de quê? De trazer à vida, né, aqueles que estavam mortos. Nós vamos falar isso aqui no Tadel. E na demonstração aqui dessa ressurreição e da criação, veja o versículo 21 que diz: e estando Abraão certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Abraão estava certíssimo. Deus me prometeu um filho, independente da minha idade, independente da idade da minha esposa, independente de que ela é estéril. Deus prometeu, por intermédio de Sara, eu e ela vamos ser pai de multidões, pai de nações. E ele creu e foi assim, pronto, acabou. Amém? E quando foi ele, né, que Deus pediu Isaac, vocês lembram? Que Isaac já era um mocinho, e ele estava lá regozijando. Já pensou um homem velho, depois na sua velhice ter um filho? Imagina que amor, que carinho que ele tinha com Isaac. Mas Deus falou: olha, eu quero o seu filho Isaac, quero que você ofereça a ele como sacrifício. Ele titubeou, irmãos? Não, ele foi lá, porque ele pensou assim: eu estou certo de que o que ele prometeu, ele é poderoso para fazer. Ele pode trazer os mortos, os vivos, como é que é? Trazer os mortos à vida, que é melhor assim. Amém, queridos? Ele tinha essa certeza. Deus, na hora que ele levantou o cutelo para tirar a vida de Isaac, Deus, para com isso, Abraão. Aprendemos aqui duas coisas, irmãos. Primeiro, que Deus, na verdade, ele jamais vai tirar aquilo que ele deu para você, irmão. O diabo tira. O diabo veio para roubar, para matar e para destruir, mas Deus veio para dar vida e vida em abundância. Por isso que você não tem preocupação de vir, de dar a sua oferta, de dar o que você tem, de dar de você mesmo, porque na verdade, irmãos, tudo que você tem é dele. É o que o pastor Anderson disse aqui, a gente só está devolvendo o Senhor. Você não tem que ter medo, Deus nunca vai tirar coisa de você, pelo contrário, Ele vai derramar bênçãos na sua vida. Amado, a outra coisa que a gente aprende, que Deus estava dizendo assim para Abraão: olha, esse negócio de sacrificar pessoas, eu não sou um Deus que faz isso, eu não quero sacrifício humano, porque era costume das outras nações oferecer vidas humanas, e era uma maneira de Abraão aprender que não se oferece vida humana. Então Deus não aceita uma prática pagã, a verdade é esta. E a terceira e última lição, aí fala que ela levantou e começou a servi-los. Irmãos, ela começou a cuidar deles, a cuidar de Jesus, a cuidar dos discípulos. Então nós aprendemos a terceira lição. Fala assim: cumprir, fala, o propósito para o qual existimos. Você está aqui, eu estou aqui, estamos aqui para cumprir o propósito para o qual eu e você existimos, irmãos. Jesus aqui identificou que aquela enfermidade tinha de ser confrontada, amém? Tanto porque essa enfermidade maltratava o corpo daquela mulher, quanto também impedia aquela mulher preciosa, aquela vida preciosa, de cumprir, irmãos, o propósito para o qual existia. Ou seja, a sogra de Pedro, além de sofrer o problema da enfermidade, está enferma, o corpo dela está sofrendo, mas também ela não estava cumprindo o propósito para o qual ela estava ali. Ela estava ali para servir o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, para servir os irmãos. E ela não estava cumprindo o propósito, porque ela estava acamada, ela estava doente, com febre. Por isso, irmãos, que a enfermidade Deus não gosta, não aprova, porque a enfermidade rouba de nós a oportunidade de servir Jesus, de servir o nosso próximo, o nosso semelhante. Quando nós estamos doentes, irmão, a gente consegue pensar nada mais além da gente mesmo. Você consegue ficar pensando, preocupado com o que está acontecendo no Brasil, no mundo, acontecendo na casa vizinha? Você está com febre, irmão, você não consegue, você fica manhoso, você fica dodói, você, né, fica querendo que as pessoas vão lá, fica, ô, irmãozinho, dodói, né, filho? Aquela coisa.
Então, estava impedindo o propósito. Então, servir a Jesus e aos discípulos dele era o propósito da vida daquela mulher. Então, naquele leito ela estava impotente, naquele leito aquela mulher estava incompleta, naquele leito aquela mulher estava frustrada, irmãos. A enfermidade, então, estava não só prejudicando, o corpo dela, mas estava também afetando a alma, porque estava trazendo frustração a ela, porque impossibilitava ela de servir às outras pessoas. Então, Jesus, quando levantou aquela mulher, quando deu a cura para ela, quando a livrou daquela enfermidade, ele não somente restituiu a saúde, irmãos, mas também restituiu o ministério que estava atrofiado daquela mulher. Ele restituiu o ministério dela. Que bênção, né, irmão? Se você está doente, se há alguma enfermidade física, se há alguma enfermidade emocional, irmão, um problema emocional, hoje principalmente a enfermidade emocional tem atribulado muitas pessoas. Às vezes nós temos no nosso meio pessoas com problema com depressão, e por causa dessa enfermidade você está impossibilitado de servir o Senhor, o ministério de ajudar, o ministério de socorrer, de servir os outros. Mas Jesus quer não somente curar você desta depressão, do síndrome do medo, ou dessa enfermidade, que seja uma febre, seja uma sinusite, seja o que for, mas Deus também quer restituir a sua função no corpo de Cristo. Certa vez a Bíblia nos fala que Jesus, ele curou, ele libertou um demoniado, e após ele ter liberto aquele homem, a Bíblia fala que ele recebeu a incumbência de voltar para casa e anunciar aos seus parentes tudo quanto o Senhor havia feito por ele. Eu lembro nos primeiros encontros que nós estávamos realizando, e vieram os irmãos da igreja Comunidade Batista da Paz, de São Vicente, pastor Jorge Henrique, pastora Marli, e aqueles irmãos começaram a vir, sair lá de São Vicente, vim fazer o encontro aqui, e uma das vezes que eles estavam vindo, veio também um irmão, muito duro de coração, aquele crente desde a fundação da igreja, um homem aí com seus 50 anos, mas assim, ele estava muito fechado, sabe, ele não concordava com o encontro, ele não concordava, ele não tinha ido, mas ele não concordava. Tem gente assim, não sabe o que é, mas não concorda, irmãos? Mas ele estava fechado, ele estava enfermo, irmãos, ele estava doente, ele estava ferido na alma, mas ele, no fundo, ele queria ser liberto, sabe, aquele orgulho. Então ele falou: olha, eu vou levar vocês lá, eu vou dirigir a van para vocês. E o pastor, claro, irmão, pode dirigir. E ele trouxe os irmãos, veio, e claro que ele teve que ficar no encontro. E quando terminou o encontro, irmão, ele queria arrumar as cadeiras, ele queria lavar o chão, ele queria fazer aquilo, ele abraçava ele me abraçou, me agarrou, chorava como uma criança, e ele falou: mas pastor Marcílio, muito obrigado, eu fui um homem assim de coração duro, eu falei mal do G12, eu falei mal das células, eu falei mal do encontro, e eu falei mal até do irmão, eu não conhecia o irmão, mas pastor, eu prometo que eu vou voltar, vou falar bem do G12, vou falar bem do encontro, vou falar bem das células, vou falar bem do Senhor. Eu disse para ele: não precisa, irmão. Falei assim: falei assim com ele: volta para os seus, e fala o que Jesus fez por você. Só isso, irmão, o que Jesus fez por você. A Bíblia diz: de graça recebestes, de graça dai. Quem somos nós para dar alguma coisa, se nele nós nos movemos, querido? Então, Marcos, capítulo 5, só para ler com vocês esse último texto, para pedir o pessoal, os pastores, para estar preparados para a gente orar. E Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículo 18, um pouquinho as páginas aí à frente, Marcos capítulo 5, versículo 18. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os seus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos
se maravilharam. Olha que coisa linda, irmãos. Eu quero que vocês saiam daqui hoje como este homem, que estava preso, estava amarrado, Satanás estava amordaçando ele, aprisionando ele, mas ele estava ali, não somente com o seu corpo aprisionado por espíritos malignos, mas acima de tudo, o ministério deste homem estava amarrado, aprisionado. E quando Jesus libertou ele no corpo, irmãos, aqui mostra, ele retornou para a sua cidade e foi ser um conquistador de cidades. Deus quer que você seja um conquistador lá entre os seus familiares, um conquistador entre lá os seus parentes. Deus quer que você seja um conquistador lá no seu trabalho, irmãos, lá onde você estuda. Deus quer te libertar hoje, operar uma cura na sua vida. Aquilo que está aí tornando enfermo, seja o seu corpo, ou sua alma, ou seu espírito, Deus quer fazer um livramento tão grande hoje, que você vai sair daqui hoje, irmão, e vai querer anunciar lá para onde você vai, as maravilhas que Deus tem feito em sua vida, e as pessoas vão ficar o quê? Maravilhadas. Enfim, o processo de cura aqui que nós vemos na vida da sogra de Pedro, começou com Jesus tomando-a pela mão, levantando-a pela fé, queridos, até que ela desse conta de que já estava o quê? Curada, a ponto de se sentir encorajada a servi-los. Ou seja, primeiro teve de se levantar e adotar uma postura de pessoa curada e não mais enferma. E quando esta mulher adotou essa postura, a febre a deixou. Quero que se coloque-se em pé neste momento, querido, em nome de Jesus. Hoje, você pode declarar o cumprimento de uma promessa recebida da parte de Deus, mesmo antes que ela se manifeste. E você pode assumir hoje um compromisso de andar de acordo com a sua declaração de fé, amém? Eu quero que você permita o toque do Senhor agora mesmo, em alguma área de sua vida, alguma área da sua vida que necessite de cura e restauração, querido. Em nome de Jesus, feche seus olhos.